Bem-vindo à segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos, deixe-me referir, Conselho de Vila Nova de Gaia, Freguesia de São Pedro da Alforada, a conversa com o Sr. Presidente, Sr. Eduardo Matos. Sr. Presidente, para começarmos esta segunda parte, eu ia lhe pedir para, por breves segundos, em espírito, sairmos desta sua freguesia e vamos falar de um assunto que nos toca diretamente e que, no fundo, que é o causador número 1 desta crise anunciada que estivemos a falar na primeira parte, que é a crise que a Europa atravessa, onde nós somos, infelizmente, um dos cabeças cartazes. E o que é que eu lhe perguntaria? Perante a sua opinião, acha que Portugal, em alguma altura deste percurso, desta estrada da crise que vamos ter que percorrer até um final que não sabe quando, será convidado a sair da moeda única? Não. Eu, não sendo economista, sou um cidadão, mas há uma coisa que eu posso adiantar: seria uma tragédia para o nosso país e para nós, portugueses, se de facto saíssemos numa altura destas da Europa, da moeda única. Portanto, não seria uma tragédia também para o projeto europeu se Portugal, por exemplo, e a Grécia saíssem? Para o próprio projeto. Não seria só uma tragédia, não acha que não seria só uma tragédia para Portugal, mas para o próprio projeto em si? Porventura seria mais por o contágio, isto é, porque poderia significar para outros países, não é, como Portugal, não é? Portanto, a Europa não é só constituída por grandes países como a Alemanha, como França, como Espanha ou como a Itália, não é constituída também por pequenos países como Portugal e até mais pequenos que Portugal. Obviamente, se Portugal e a Grécia saísse, de facto, a União Europeia teria um problema gravíssimo, que era o contágio que adivinham países mais pequenos pudessem ser afetados com a saída de Portugal e da Grécia. Não. Portanto, acha que isso dificilmente corremos o risco? Dificilmente. Eu acho que o problema da Europa, de facto, tal e qual acho que em Portugal, acho que havia alguma coisa a fazer-se, isto é, nós não podíamos continuar a ter uma Europa, ter um país, goste ou não goste da senhora Merkel, mas não podíamos continuar a ter a Alemanha a financiar tudo o que era para financiar. Isto é, houve países como o nosso que tiveram fundos comunitários milhões e milhões e milhões de euros, que usaram, nem vou discutir se bem, se mal, senão isso vai de outra conversa, mas que usaram, e paralelamente a isso, dispararam para um déficit tremendo, portanto, com uma dívida pública tremenda, e que depois havia alguém, que neste caso a Europa, sabe, a Alemanha, que tinha que pagar isto. Isso não podia continuar assim. Isto é, foi o que aconteceu. Portanto, a Alemanha encheu-se e disse: chega, portanto, a partir de agora nós não vamos pagar mais as vossas asneiras e, portanto, isto vai ter que ser regras e não sei o quê, portanto, e etc. Agora, a crítica que eu faço não é tanto isso, porque acho que devia acontecer isso, e aconteceu. A crítica que eu faço é depois disso, depois da senhora Merkel dizer parou, o tempo que a Europa está, na prática, fruto de uma crise mundial, como são nos Estados Unidos, o tempo que a Europa está a demorar a assentar nas suas ideias, não é? Tudo bem que são muitos países, são muitas cabeças, são muitas economias, uma diferente da outra, mas na verdade 3, 4 anos que se discute. Eu não sei quantos Conselhos de Estado, portanto, foi preciso para chegar, por exemplo, àquela frase do Presidente do Banco, do Banco Europeu, que passado 2, 3 meses de tomar posse, teve aquela frase feliz que acalmou os mercados e de que maneira, e que por exemplo permitiu que Portugal fosse aos mercados não em setembro, como se previa ir, mas agora já em janeiro. Portanto, o período que a Europa demorou a reagir a uma fatalidade, acho que isso sim é de criticar, porque não faz sentido, porque de facto depois quem é que sofre são os povos, não é óbvio. Claro. Portanto, agora acredito que tinha que acontecer isto na Europa e em Portugal. Sr. Presidente, e quanto à duração desta crise? Qual é a sua
o que é expectável para os portugueses? Já sabemos que não é formado em economia, mas a sua opinião, é uma pessoa atenta, de certeza, por inerência até do próprio cargo da Junta, é quase uma obrigação, pessoa que vai acompanhando as notícias, acha que esta crise será uma crise para nós para passarmos com o tempo? Eu não sei. Na última semana, nomeadamente, houve notícias muito felizes que apontaram para alguns analistas virem dizer que efetivamente poderíamos estar aqui com a luz ao fundo do túnel. Que é isso que nós temos vindo a procurar, a encontrar, a tal luz ao fundo do túnel. E eu acho que, porventura, é isto que tem faltado a este governo. É dizer aos portugueses que possam ter esperança no futuro, que possam de alguma forma confiar naquilo que se está a fazer, porque há aqui uma luz ao fundo do túnel. Este governo não tem sido capaz de mostrar essa luz ao fundo do túnel. Esta última semana, com o facto de ir aos mercados, com o facto de tudo que aconteceu, portanto com o facto de ter mais prazo para pagar a sua dívida, parece que veio a tal luz ao fundo do túnel. Aliviou-nos, pelo menos psicologicamente. Talvez. Agora, aquilo que eu sinto no dia-a-dia, olha, eu sinto pessoas que porventura estão mal, não têm emprego. Sinto que o desemprego em Portugal é brutal, não é? Agora, também sou daqueles que digo, não, como o Presidente do BPI nas últimas horas disse, que ainda aguentamos com mais austeridade. Não sou daqueles que digo isso, mas sou daqueles que digo que nós tínhamos que passar por esta austeridade. Não havia volta a dar, portanto, se não tivéssemos que passar por isto. Com certeza. Agora, poder não ser desta forma, poder ser de uma forma diferente, é verdade, mas que tínhamos que passar por parecido com o que estamos a passar, isso tínhamos. Sr. Presidente, acho que ficou claro a sua ideia também quanto à nossa posição na Europa. Vamos acreditar que realmente que temos a luz ao fundo do túnel e que vamos sentir essa luz cada vez a aproximar, e vamos esperar que a luz ao fundo do túnel não seja um comboio que não venha por cima de nós todos. Vamos ver. Sr. Presidente, voltamos então para a sua freguesia, um assunto que lhe diz diretamente respeito, e então aí vem a tal pergunta que eu disse que lhe gostava de fazer na segunda parte, na sequência daquilo que vou perguntar. Temos mandatos, qual é a situação do Sr. Presidente nesta altura? Primeiro, segundo, terceiro? Primeiro mandato. Está no primeiro mandato. Diga-me uma coisa, o Sr. Presidente vai ser um candidato à União das Freguesias ou não? Eu vou responder muito concretamente a isso. Eu sou o Presidente de Junta que estou, ou que estou em condições de me poder candidatar. Há outros que ainda não sabem se podem ou não podem começar. Tecnicamente, o documento está a ser entendido como vocês afetos ao território, e sendo afetos ao território mesmo em fim de mandato e tal, pelo menos é isto que parece. Mas eu não tenho esse problema, não é? Portanto, eu não tenho esse problema. Não tendo eu esse problema, a única coisa que eu posso aqui adiantar foi exatamente nem mais nem menos do que eu adiantei à população na última atividade pública que tivemos aqui na freguesia. Se eu, nas próximas eleições, que será agora em outubro, portanto, tiver saúde, que é o mais importante, para poder continuar a ser a voz dos aforadenses, assim eles queiram. Em primeiro lugar, é preciso nós sentirmos que, de facto, a população, não é falar, é sentir que a população, de facto, quer que nós possamos continuar sendo a voz delas, não é? Eu diria que estou disponível para isso. Portanto, estou disponível para, se os aforadenses assim for o seu entendimento e o quiserem, para continuar aqui a ser a voz deles. Então eu vou-lhe fazer a tal pergunta que ele está a evitar fazer na primeira parte. Na primeira parte vamos a discutir o que é que a aforada pode ganhar, o que é que pode perder. A lei diz, é clara, que o vencedor
das eleições à União de Freguesia, a Assembleia depois terá 3 meses para decidir onde será feita a sede dessa União das Freguesias. No caso do Sr. Presidente ganhar essas eleições, falaria em Santa Marinha ou em São Pedro da Furada? Ora bem, eu não sei se você interpretou das minhas palavras para eu dizer sou candidato. Eu disse que eu estou disponível. Não, eu não disse, vamos supor a hipótese que é candidato, porque já sei, estamos a pôr o cenário, o Sr. Presidente, se me dissesse assim, eu não estou disponível, não se podia... Estou disponível para continuar a ser a voz que os aforadenses precisam, mesmo numa união, precisam de alguém. Vamos ler isso concretamente. O Sr. Presidente, no caso do aforadense e do partido provavelmente que o apoia decidir, o Sr. Presidente estaria disponível para, sim senhora, concorrer à presidência da União de Freguesias. Correto? É isto que está a falar? Não tem que ser à presidência, pode não ser à presidência. Mas não teria vontade? Eu tenho a minha vontade neste momento... Mas vamos falar como Presidente, então faço o desafio de forma diferente. Vamos supor que o Sr. Presidente tem vontade de concorrer e que é o candidato à União das Freguesias. Vamos pôr dessa forma. O Sr. Presidente está de alguma forma a tentar responder de outra forma e deixar a decisão na mão da alheia, que será sempre na mão da Assembleia de Freguesia. A Assembleia de Freguesia é que irá decidir, no fundo, isso, a Assembleia da União das Freguesias. Agora, eu pergunto-lhe, como Presidente eleito, no caso de Presidente eleito, se, em boa vontade, sendo a sua boa fé, se continuaria a manter a sede da União das Freguesias aqui na Furada, ou se passaria para Santa Maria? Não é relevante para mim isso. Para a sua população é, Sr. Presidente. Permite que lhe diga. Não sei. Por isso é que eu lhe disse desde o princípio, tudo depende dessa perda, para mim, pode ser uma perda da Furada como uma perda de Santa Maria. Eu vou voltar a explicar. Então, se eu não entendeu aquilo que eu quis dizer. Então faça o favor. Esclareça. Para mim o que é relevante nesta união, e quando digo que não é a sede, para mim o que é relevante é, ponto número 1, garantir, ou poder vir a garantir, que todos os serviços que são prestados aqui à população se mantenham inalterados. Isso sim, para mim é relevante. Agora, se a sede é na Furada ou se é em Santa Maria, o que é que isso para a população vai ser diferente? Não entendo isso. A união é sempre uma união. Pode ser as Assembleias de Freguesia, pode ser feitas aqui ou alternadas. Claro. O que é relevante para as pessoas é aquilo que eu queria dizer. É as pessoas poder-se garantir que tudo o que se passa aqui hoje, sob o ponto de vista, nomeadamente, de atendimento, contabilisticamente, obviamente, não vamos ter boas contabilidades. Claro que sim. Etc. Mas, sob o ponto de vista de atendimento, tudo o que se passa aqui possa ser mantido. Daí eu achar que não é relevante. Então, o Sr. Presidente não terá qualquer influência, desde que os serviços e as atividades que são prestadas neste momento sejam garantidos, não terá qualquer influência, sinceramente, não será alvo de uma disputa, nada, levar para aqui ou trazer para ali. De todo. Nem ficamos nós, aforadenses, nem mais nem menos fragilizados. Portanto, nem ficamos nós. Sabe que a Furada Eu dou um exemplo. Santa Marinha, a freguesia de Santa Marinha, tem 2 lugares que são mais conhecidos para quem visita. 3 lugares neste momento. Que são mais conhecidos que provavelmente Santa Marinha. Olha, os Cabos de Minho Porto. É mais conhecido ou não é que Santa Marinha? Muito mais. De todo. Quimbrones. Também. Candal. Também. E garanto uma coisa, a Furada será também assim. Portanto, nós não vamos perder de todo, não vamos perder com esta união aquilo que nós hoje somos. Hoje a Furada é uma marca. A luta essencial é essa, é a manutenção dos serviços. Exatamente. E das valências. Exatamente. Portanto, ponto. Para mim, a minha luta
é essa, é que as pessoas não sintam em nada com esta mudança. E é isto que o Sr. Presidente quer que a sua população entenda. Exatamente. É que o Presidente está a lutar, não tem qualquer interesse quanto onde é que vai ficar sediada a sede, não tem interessa. qualquer interesse sob o ponto de vista político, isto é. Vai-se bater até o último para o que está hoje em dia, Exatamente. continuar cá a funcionar igual forma. Eu terei uma palavra a dizer, seguramente, não é? Porque quando digo que continuarei a ser a voz, e estou a dizer isto com toda a simplicidade e honestidade, eu sei que no outro lado há um colega meu, que é um presidente de junta, que está em situação de fim de mandato, a não sei que haja essa interpretação que possa ser comunitária, que eu muito prezo e muito respeito. Tem idade para ser meu pai. E, portanto, em que fez nos últimos 3 mandatos um trabalho extraordinário em Santa Maria. E é, de facto, um património que é que ser respeitado. Claro que sim. Neste xadrez que se vai montar agora. E, portanto, eu tenho a consciência disso. Por isso eu digo que a minha disponibilidade, embora eu não esteja condicionado por nada, portanto, eu posso ser, mas a minha disponibilidade parte sim para, se tiver saúde para isso, se Deus quiser, continuar, se os aforadenses quiserem, até ao fim e depois, por essa tal garantia, isto é, a ser a voz, não é? Daí não ser importante para o Sr. Presidente ser Presidente ou não, se calhar, da União das É uma Freguesias. questão que, a seu tempo, obviamente, será discutida, no seu local próprio, mas não é aquilo que mais me preocupa neste processo. O que mais me preocupa é que, exatamente, seja que for o que quem mais ganhe, me preocupa seja onde for a sede, é que nada disto acabe. Exatamente. O que mais me preocupa são as pessoas. Com certeza. E é por as pessoas que eu vou me bater. Acho honestamente que será assim, será a maneira mais verdadeira e mais amiga de uma população de encarar a questão. Penso que sim. Acho que o Sr. Presidente tocou no até para combater aquilo que porventura, quando se começou a falar nesta união, que acho que é errado, menos na parte, estou totalmente desprendido por isso, que é o facto de dizer, fez-se essas uniões porque ele já está a pensar num tacho, em ser, e não sei o quê. Porque é maior, vai ganhar mais, vai... Exatamente, não quer mais. Sr. Presidente, acho que é claro e permita-me que lhe diga, não tenho obrigação nenhuma, nem será o meu papel expressar a minha opinião, mas penso que será a melhor maneira de lidar com essa questão. Deixe-se ligar que lhe diga. Sr. Presidente, o seu mandato não é longo, portanto nós estamos 3 anos e meio de mandato, ainda lhe falta mais meio ano para concluir este mandato, e eu gostaria que me fizesse, em termos de memória futura, alguma das coisas que foram feitas nestes 3 anos e meio aqui na Aforada. Não vou-lhe pedir para me fazer um rol inteiro das obras que fez, mas das coisas que mais prazer lhe deu fazer em prol dos aforadenses. Ora bem, no meu mandato, coisas se fizeram, neste último mandato, coisas se fizeram, direto ou indiretamente. Portanto, quando eu digo indiretamente, o município... Terá que haver colaboração sempre. Exatamente. É impossível o orçamento que vocês temos. não têm. Agora, na verdade, neste mandato fez, portanto, muita coisa. Desde instalações para coletividades, nomeadamente para o grupo desportivo do bairro, que não tinha instalações, desde a primeira creche municipal que o município tem, portanto, foi feita na Aforada, desde a requalificação das instalações da PSP, portanto, fechou umas condições miseráveis que existia, portanto, passou para a cota baixa, que agora era um posto de atendimento, mas que agora a curto prazo vai passar a ser um local onde para lá vão, portanto, as equipas de intervenção rápida da divisão de Gaia, portanto, vai ser reocupada. Portanto, que é bom, não é? Dá visibilidade, dá segurança e transmite segurança às pessoas. Para lá um efetivo de 55 homens. Desde outras coisas que, porventura, portanto, se fizeram, portanto, ao longo do mandato, como a obra do mercado, que está praticamente concluída, que é uma grande obra para a Aforada, que terá a sua inauguração para muito breve, ou ainda como projeto magnífico, também será inaugurado para o mês que vem, o Museu da Aforada, portanto, o Centro Interpretativo, que
também é uma obra extraordinária que vai retratar a história desta comunidade e, portanto, ou ainda, não sendo da nossa freguesia, mas que é aqui ao lado e que tem um impacto brutal aqui nesta zona, como sendo a obra da Marina, portanto, que vai obviamente revolucionar aqui toda esta zona. Portanto, o que é que falta? Obviamente ainda falta coisas. Essa é a minha pergunta seguinte. Ainda falta, portanto, já me estou a antecipar à sua pergunta, que temos que a curto prazo, nos próximos mês e meio, pensamos nós avançarmos com o início da construção das instalações, da única associação que não tem instalações, que é o Rancho Folclórico da Aforada, por sinal a mais antiga, é curioso. Portanto, julgo que teremos condições. Então, uma obra também que é um compromisso nosso, portanto, estamos Espera a trabalhar. concluir até ao fim da semana? Se não concluir, que esteja praticamente concluída, portanto, espero iniciar neste mandato, que é uma obra, de facto, é um compromisso que temos assente, portanto, e que de facto tínhamos urgência em avançar com ele. E, portanto, bem como também encontrarmos aqui uma solução, que é uma coisa que de facto não existe, mas que, embora tenhamos uma coisa diferente, temos ali um espaço de convívio. Eu não queria bem um espaço de convívio onde só jogasse cartas, que é um centro de dia, em que porventura podemos aqui arranjar uma solução, articularmos com o Parque Biológico, que é a entidade que vai gerir o centro interpretativo do museu, porque de facto há lá espaço para se criar um pequeno centro de dia onde as pessoas possam durante o dia estar ali, seja os jogadores idosos a fazer um bocadinho de rede, seja outras atividades, portanto, e estamos a trabalhar, portanto, nesse sentido. Portanto, no nível também do setor escolar, há de facto, nomeadamente esta escola da Aforada de Baixo, que precisava da construção da cantina, porque, na verdade, agora melhoramos no último ano, já é melhor do que é na real ideal. Neste momento temos uns contentores, mas é melhor, muito melhor do que o que tínhamos, não é? Mas precisávamos de facto que essa obra se iniciasse, portanto estamos a trabalhar com a Câmara nesse sentido e basicamente era isso. Será isso. Sr. Presidente, para acabarmos esta nossa conversa, vamos falar de um aspecto mais agradável, um aspecto mais lúdico. Eu costumo perguntar se a freguesia onde me encontro a gravar as entrevistas, se tem um padroeiro. Esta tem São Pedro da Aforada, pelo menos a nível nacional subejamente conhecida. Não lhe vou perguntar. Vou-lhe perguntar de forma diferente. Vou-lhe perguntar se isso normalmente traz cá, não é muitos visitantes, mas muitos filhos da Aforada. Traz. Eu vou confidenciar uma coisa. Eu acho que para um aforadense, eu acho que um momento alto do aforadense, de facto, é as festas de São Pedro. E outro património que não é porque agora a freguesia administrativamente vai passar a ser unida com isso. Por exemplo, a festa de São Pedro é muito mais que a União de Freguesias. Representa muito mais. Irá sempre representar. A tal sede que estávamos aqui a falar. Exatamente. No ano passado foi altamente reconhecida, nomeadamente por um projeto do Turismo Norte de Portugal, no qual teve uma artista plástica de renome internacional a trabalhar o padroeiro e o andor do padroeiro. Foi o manto que a Joana Vasconcelos fez para o São Pedro. Ou ainda, pela primeira vez, termos usado um monumento que é muito curto prazo passará a ser um monumento nacional, que usado esse enorme monumento que a área metropolitana tem, pela primeira vez para uma sessão de fogo de artifício. Nós tivemos a ousadia, esta comunidade, ao longo de 60 anos de história da Ponta Rábida, ser a primeira vez que lançamos fogo de artifício da Ponta Rábida. E, portanto, por isso é que as festas de São Pedro representam muito, não só para a Aforada, mas
para Gaia, para o Conselho. Já é umas festas que de facto representa muito na área metropolitana de Porto e que tem sido gerida, continuando a ser gerida, uma parte meramente amadora, como a Comissão de Festas, continua a arrecadar as receitas que tem que arrecadar, seja ao nível dos barcos com os seus milheiros, estabelecimentos, seja ao nível das cotizações. Por exemplo, nós damos esta festa, que é uma festa popular, ninguém paga nada, os aforadenses comparticipam cerca de 60% dessa festa, diretamente do seu bolso. Portanto, 60%. Portanto, é bom que as coisas se digam desta forma. Por amor à terra. Por amor à terra. Depois o município, e bem, com a liderança do Dr. Luís Filipe Menezes, tem dado aquilo que permitiu dar um salto, o tal salto para tal reconhecimento como foi feito pelo Turismo Norte de Portugal no ano passado às festas da Aforada. Portanto, e na verdade é isto que as festas representam para esta comunidade. Sr. Presidente, a nível gastronómico, já sabe que o peixe deve ser um ex-libris daqui da Aforada. Sem querer referir alguma suscetibilidade, há algum ou alguns restaurantes que gostasse de nomear? Nós temos 3 restaurantes, que é a Margem, o restaurante A Margem, a Casa Pescador e a Taberna São Pedro. São os 3. Eu, porventura, gostava de ter mais. Eu, porventura, gostava que os nossos restaurantes apostassem ainda mais, portanto, no peixe. Eu, porventura, por exemplo, e lanço aqui este primeiro apelo, gostava que os 3 restaurantes se envolvesse numa iniciativa que tem vindo a ser feita nos últimos anos aqui pela Junta, que é o Festival da Sardinha Assada, que tem tido um sucesso enorme aqui à volta. Não teria certo? Em julho, portanto, ainda não tenho esse dia, portanto, este ano não tenho, mas é em julho, é sempre em julho, é meio do mês de julho, porque é a melhor altura que a sardinha está, ao contrário que aqueles que acham que é no São João, mas não é passado um mês e meio que a sardinha mais. Exatamente. Tem sido um sucesso enorme, é um potencial enorme que esta zona tem hoje para poder vir a oferecer à área metropolitana do Porto. Nós neste momento estamos a trabalhar com o Turismo Norte de Portugal para nos ajudar a dar agora o salto que precisa de ser dado, porque nós, a Aforada, pode dar à área metropolitana do Porto um dos maiores festivais da sardinha assada do país, possa ombrear com o Festival de Portimão. Para mim é o melhor festival de sardinha assada do país. Portanto, é disto que nós estamos a falar. É de uma coisa muito simples, estamos a dizer que em 3 dias vendemos, em 4 dias, creio, 4 dias vendemos 10 mil sardinhas, portanto, no ano passado. Portanto, é disto que nós estamos a falar. E os restaurantes à Aforada não têm associado, é certo que é só o segundo ano, mas este ano vamos forçar que eles se associem. De facto, há um potencial enorme, portanto, para poder usufruir, para poder a Aforada, a tal marca que eu falo, não é? Que é muito mais de que a união de freguesias e tudo junto, possa ter nos próximos tempos o maior festival de sardinha assada. Sr. Presidente, mesmo para terminarmos, eu pedia-lhe, à semelhança do que faço com os seus colegas todos, que deixasse como final mesmo uma mensagem, mais diretamente, como é evidente, aos seus fregueses, mas no fundo a este Portugal inteiro, do qual o Sr. Presidente até pretende captar uma grande parte das iniciativas, como o São Pedro, como o Festival da Sardinha, etc. Pedir-lhe isto para fecharmos. Não, a mensagem que eu gostava de enviar daqui aos aforadenses, que lá está, é para esses que eu falo em primeiro lugar, é que de facto possam ser eles próprios. Isto é, a verdade é que estamos a passar por uma fase que não é uma fase boa. A verdade é que nos últimos tempos a São Pedro da Aforada teve aqui nomeadamente no que diz respeito a este processo da reforma administrativa, que de facto pudéssemos dizer que teve aqui algum retrocesso, portanto, daquilo que a Aforada hoje é. Mas eu acho que se
formos aforadenses de gemo, eu acho que iremos ultrapassar e iremos, não Santa Marinha Aforada, mas a Aforada a Santa Marinha, dizer que hoje, passados 60 anos, somos uma Aforada diferente, muito diferente, mas sobretudo somos um povo que continua a ser o que era há 60 anos, um povo de convicções, um povo que efetivamente pensa por sua cabeça e age por sua cabeça. Sr. Presidente, resta-me uma vez mais agradecer o modo como nos recebeu nesta sua casa, desejar as maiores felicidades, quer como político e se calhar futuro presidente ou membro do corpo social da futura União de Freguesias, quer como cidadão comum, acreditando sempre que vai ser sempre um amigo da Aforada, como o Sr. Presidente disse e com razão, é nascido e criado aqui, as suas raízes estão cá, portanto vai ser sempre o seu local. Aconteça o que acontecer e se sempre o seu local de eleição, quer dentro da política, quer fora, que isso é que penso que é o mais importante do que a política, é ser sempre atento às necessidades do sítio onde está. Portanto, da nossa parte, muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado. Quanto a si, caro telespectador, encontrar-nos-emos de novo neste ou noutro concelho, mas sempre neste seu programa, Autarquia em Sua Casa. Até lá então.